Bem-vindo à Praetoria Português. Em 24 de dezembro de 2025, o programa Judging Freedom, apresentado pelo juiz Andrew Napolitano, lançou o episódio Prof. John Mearsheimer, uma política externa incoerente, uma conversa profunda que revela como a diplomacia dos Deus Mortius desviou-se da estratégia sólida para o espetáculo dramático e os efeitos globais aterradores que ocorrem quando o ego substitui a doutrina e o instinto reescreve as regras. Ouça com atenção. Duas vozes experientes analisam um padrão que deveria alarmar qualquer pessoa que se preocupa com o poder americano e com os povos que ele impacta. Napolitano vai direto ao ponto com a pergunta inicial: qual é o tema comum na política externa de Donald Trump? Ao que Mearsheimer responde sem rodeios: temperamento no lugar de estratégia, personalismo no lugar das instituições. Esse diagnóstico costura todos os exemplos discutidos, das sanções ao coronel Jacques Bald à apreensão de petroleiros, passando pela demissão de 30 embaixadores de carreira. A linha condutora é simples e perigosa. Decisões tomadas como espetáculo e não como política pública têm consequências humanas e geopolíticas reais. Eles estão certos ao afirmar que as populações civis são as que mais pagam o preço. Mearsheimer nos lembra que estrangular a economia da Venezuela e impedir o envio de petróleo a Cuba não derruba ditadores, apenas pune os cidadãos comuns. A imagem é cruel e precisa. Maduro vai jantar com filé mignon hoje, enquanto a pessoa comum na Venezuela e a pessoa comum em Cuba vão sofrer enormemente. Essa mensagem é contundente e precisa estar no centro do nosso julgamento moral. O ponto mais afiado da análise está na erosão institucional. A demissão sumária de embaixadores não é uma questão de recursos humanos, é a destruição das estruturas do Departamento de Estado. A transcrição é clara. Diplomatas de carreira estão sendo substituídos por aliados de confiança, como Jared Kushner, ou por assessores de campanha que nada entendem de política externa. O resultado é um processo decisório mais estreito e frágil, que valoriza impulsos e recompensa fidelidade, enquanto o mundo sente o impacto de cada erro com mais rapidez, há menos filtros, menos profissionais para soar o alarme. Eles também acertam ao abordar o risco crescente com a China. Quando o presidente afirma abertamente sobre 1,9 milhão de barris de petróleo apreendidos a caminho da China. Vamos ficar com eles. Isso não é mero discurso, é uma ação provocadora que convida à retaliação. O episódio evoca a história por um motivo. O trecho de Roosevelt citado ainda cutuca. Nunca buscamos uma guerra armada com Hitler. Quando você vê uma cascavel prestes a atacar, não espera ela morder antes de esmagá-la. Esses submarinos e invasores nazistas são as cascavéis do Atlântico. Essa retórica histórica está sendo reciclada para justificar ações marítimas. Só que o contexto histórico também nos alerta. Apreensões no mar têm um potencial de escalada que foge do controle. Mesmo acertando em pontos cruciais, faltam respostas sobre como reparar o estrago. Pouco se fala em estratégias de reconstrução, como restaurar a capacidade diplomática, recuperar a memória institucional e reinserir o julgamento técnico e profissional nas decisões sobre sanções ou uso da força. O programa acerta ao destacar o desespero europeu frente à questão da Ucrânia e as apreensões de ativos como sintoma de um sistema corrompido. Mas deixa a questão fundamental no ar. Quem, num sistema onde manda o personalismo, pode forçar o retorno às normas? Esse silêncio é, por si só, um risco. Algumas contradições merecem questionamento. Alegações sobre necessidade de segurança nacional em lugares como a Groenlândia são feitas sem base objetiva. O discurso de "precisamos da Groenlândia para nossa proteção" paira sem sustentação prática. A apreensão de cargas estrangeiras aparece como defesa da soberania, enquanto a comunidade internacional, com ou sem razão, verá como agressão. Essa tensão gera confusão estratégica, e a confusão leva ao erro de cálculo. Há perguntas difíceis que precisam ser feitas e com veemência.
Por que instrumentos do poder nacional estão sendo usados como espetáculo? Quem lucra quando se desqualificam as instituições e a lealdade vale mais que o conhecimento técnico? Quem dita o silêncio quando funcionários de carreira são afastados e a dissidência é punida com sanções, como no caso europeu do coronel Jacques Baude? Insinuações sobre uso político de informações de inteligência surgem na entrevista. Precisam ser tratadas como alegações e investigadas de acordo, não integradas ao discurso como fato. A síntese é direta e inevitável. Quando a política externa se molda mais pelo temperamento do que pela estratégia, os custos são concretos. Populações civis prejudicadas, alianças desgastadas, ciclos de retaliação alimentados e um corpo diplomático esvaziado. A única solução é institucional: restaurar a diplomacia profissional, valorizar a deliberação, devolver ao Congresso e à população o protagonismo no debate. Até que isso ocorra, cada ato impulsivo reverberará pelo mundo. Uma política externa pautada pelo ego desequilibra o mundo e faz com que os Sila percam o rumo. Em cada ato de instabilidade, o mundo sente o impacto. É isso aí, meus amigos. Por favor, curtam e se inscrevam para apoiar meu canal. Vocês podem encontrar mais conteúdo no meu Spotify e no YouTube com o nome Praetoria Português. Até nos encontrarmos novamente, aqui foi Scipio Americanus, do Praetoria Português,